Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do Caminho de Expansão de Consciência. Na primeira aula, a gente falou sobre a infância, né? Todas as informações que absorvemos. Na segunda aula, falamos como essas informações agem na nossa vida adulta. Na terceira aula, eu comecei a trazer ferramentas que vão te auxiliar na transmutação dessas informações que recebemos lá na infância. E hoje, nessa quarta aula, eu trouxe mais ferramentas. Por que as ferramentas são importantes? Porque elas vão te auxiliar. Gente, as ferramentas, elas te auxiliam, tá? Elas não fazem milagre, porque você, quando começa o caminho de expansão de consciência, é um compromisso com a sua evolução. Eu trouxe algumas ferramentas que vão te auxiliar, mas elas por si só não fazem milagre, não, definitivamente não fazem uma mudança assim milagrosa na sua vida, não. Elas são ferramentas que vão te auxiliar, ok? Então, assim, toda vez que você faz uso de uma ferramenta dessa, você transmuta aquela informação ou você compreende o contexto da sua vida como um todo e entende, ressignifica algumas informações, né? E libera, ou não, ou continua com essas informações porque ele faz bem a sua essência, é o que você é. Mas enfim, vamos lá para nossa aula com as nossas ferramentas. Essas são as segundas ferramentas, tá, gente, que me auxiliaram. Por isso eu trouxe para vocês. Então, essas ferramentas são terapias holísticas. Terapias holísticas. E aí eu trouxe somente algumas que eu conheço, que eu usei, que me auxiliaram. Foram só essas que eu usei? Não, não foram só essas. Existem outras também que eu fiz uso, mas essas eu trouxe para você que está no início de expansão de consciência. Essas aqui vão te ajudar muito para você entender todas as informações que você adquiriu lá na infância. Eu também já falei em outros vídeos que eu uso eu consagro a ayahuasca, né? Já tem relatos aqui no canal com essa medicina. Então, vocês quiserem saber mais também sobre, vê o meu relato e também pesquisa mais. Enfim, tem N outras ferramentas, gente, para você evoluir. Escolha que você se adapta melhor e só vai. Só vai que vai dar bom. Então, falando sobre essas ferramentas que eu trouxe nessa aula, vou começar por terapias holísticas, né? E uma dessas terapias holísticas é constelação familiar. Por quê? A constelação familiar, ela vai te auxiliar a entender todo aquele contexto da sua infância que atualmente você pode estar carregando umas crenças limitantes que você adquiriu lá na infância, informações sobre seu pai, as referências de relacionamento que você procura, referências de vida próspera, referência de parceiro ou parceira, amizades, enfim. A constelação familiar, ela vai te ajudar a entender todo o contexto que você teve durante a infância para poder te auxiliar a transmutar nessas informações. Por quê? Lembra que nas outras aulas eu falei que eu não tinha uma boa relação com meu pai, né? Tive traumas desde lá da infância com relação ao abandono. E foi através da constelação familiar que eu entendi que o meu pai é um ser humano, né? Um ser humano como qualquer outro ser humano. E ele me deu o que ele estava apto para me dar. E todas as informações que foram adquiridas, então, assim, eu entendi que ele era um ser humano e que a única coisa que ele pôde me dar, assim, de grandioso foi a vida, que isso já é muito... Nem estaria aqui hoje se ele não fosse por ele. Mas ele é um ser humano que tem outros emaranhamentos quânticos, outras informações, outros traumas. Então, assim, a fase da infância dele foi uma fase, assim, muito difícil. Então, ele teve a infância dele difícil. E era o que ele podia dar com as informações que ele recebeu lá na infância. Então, assim, a constelação familiar me fez entender que
ele me deu o que ele podia me dar, assim como a minha mãe. E eu saí dessa posição de vítima e dizer, ai, mas o meu pai me abandonou, ai, mas a minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo, podia ter me feito isso, feito aquilo, não. Através da constelação eu entendi que, ok, eles fizeram o que podiam fazer e me deram o que podiam me dar com o nível de consciência que eles tinham, com a educação, a condição financeira que eles podiam me proporcionar, foi o que eles fizeram. A minha infância foi muito difícil, mas era o que eles podiam me oferecer. Então, assim, eu saí desse sentimento de, eles podiam ter me dado mais, eu podia isso, podia aquilo, e não, eu entendi que simplesmente foi o que tinha que ser. E tá tudo bem, porque agora eu sou uma pessoa adulta que eu posso criar a minha realidade de acordo com o que eu acho que seja certo, com o que eu escolhi para mim, entende? E essa parte da minha mãe, do meu pai, toda a minha família, foram as escolhas dele. Foi o que eles escolheram para a vida deles. Mas eu escolho diferente para minha vida. Então, assim, a constelação familiar é muito linda nessa questão que você trabalha todas essas informações que não estão mais te ajudando a evoluir. Então, se você se deparou naquele momento, eu tenho uma mágoa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, de quem quer que seja, você, na constelação familiar, você vai lá, entende os porquês, né, de tudo ter acontecido, ressignifica, se libera dessa emoção que está atrapalhando a sua vida e segue em frente com as suas escolhas. Então, a constelação familiar é muito linda nessa questão, gente, façam, tá? Outra terapia holística que me auxiliou muito foi a Barra de Arces. Eu tava, assim que eu cheguei aqui em Joinville, eu tava procurando uma terapia que me auxiliasse. Eu encontrei a Barra de Arces com a minha terapeuta, a Nilva, maravilhosa. Inclusive, beijo, Nilva, porque a Nilva me encorajou muito a vir aqui gravar vídeos. Então, assim, gente, Barra de Arces, ela libera pontos de informações, pontos de energia, nessa energia densa que você adquiriu lá na infância, que não estão te ajudando hoje na sua vida adulta. Então, essas energias, elas estão em algum ponto na sua energia, né? E a Barra de Arces, ela te auxilia a liberar essas energias que através de pontos específicos na sua cabeça. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam Barra de Arces, porque ela vai te auxiliar imensamente demais. Assim, eu não sei o que seria de mim até hoje, né, se eu não tivesse encontrado essa ferramenta para me auxiliar com todo o processo que eu vivi desde que eu cheguei aqui, né, e uma terapeuta, assim, extremamente sensível para todas as questões. Então, assim, maravilhosa a Barra de Aços. E eu não poderia deixar de falar da nossa querida ressonância harmônica, né? A ressonância harmônica, para quem não sabe, né, que chegou nessa aula aqui de paraquedas, né, assiste os outros vídeos das outras aulas, e essa aula específica e a ressonância harmônica me auxiliou em tudo. Assim, o meu caminho de expansão de consciência deu início pela ressonância harmônica, né? Assistindo os conteúdos do professor Hélio Couto. E o que é a ressonância em si? A ressonância são ondas de informações, né? Você escreve seus pedidos para o professor Hélio e ele, por exemplo, você quer a informação de uma consciência de um professor X, um filósofo, enfim, o Buda, a consciência que você quer em você, aquela informação. Então, você escreve seus pedidos para o professor Hélio e ele vai trabalhar essas informações para que ela entre no seu campo energético, para que você evolua, né? Ou que essa onda de informação esteja agindo em você. Ok.
Mas a ressonância também, como uma ferramenta em si, ela não faz milagre. A onda de informação, ela vai vir para o seu campo energético, né? Mas se em algum momento essa onda de informação estiver tendo atrito com a crença que você teve lá da infância, você vai ter catarse. Por quê? Porque tudo que você conheceu, em algum momento não está te fazendo mais bem. Então, por exemplo, você quer ser a consciência de um Buda, né? O Buda, um ser iluminado, e você pede essa consciência do Buda. Essa consciência do Buda, ela vai, em certo momento, ela vai ter um atrito com as informações que você teve de apego, as informações que você teve de trauma, de mágoa. Então, essas informações, elas estão no seu campo energético. E a onda de informação do Buda, ela vai vir para você liberar essa informação que não está te ajudando, para ela poder começar a agir. Então, assim, a ressonância harmônica me ajudou demais, assim, a Vânia Almada, que em 2022 pediu a primeira onda de ressonância harmônica para a Vânia Almada de 2024, é outra pessoa, assim, analisando no contexto geral, porque a partir daí eu pedi muitas consciências de iluminação, eu pedi muita consciência de informação, de vida material, de vida próspera, por exemplo. Eu pedi a consciência da prosperidade. Ok, pedi a consciência da prosperidade, mas eu tinha conhecimento sobre ao menos uma vida financeira regulada? Eu não tinha essa informação. Eu tinha consciência, todas as informações que eu adquiri, eu tinha consciência do que seria uma vida próspera? Não, eu não tinha essas informações. Então, as informações que eu precisava para a vida próspera que eu queria começar a agir, né? Eu começar a viver aquela vida próspera, eu precisei fazer a liberação de muitas informações de crença de escassez. Então, a ressonância, ela trabalha muito nessa questão. A onda de informação vai ser inserido, mas você vai ter que liberar o que não está mais te servindo. E se você em algum momento começa a se apegar, não, a minha vida próspera vai vir desse trabalho X, não, a minha vida próspera só vai vir se eu ganhar na loteria. Então você está se apegando a isso, né? A essa informação de crença limitante que você tem. E você vai ter catarse, vai ter momentos, vai ter crises existenciais e faz parte do processo, gente. Com o tempo, usando essas ferramentas, você vai evoluindo gradativamente, porque elas vão te auxiliar demais nessas questões. E a última terapia que eu trouxe para essa aula, gente, são muitas terapias. Por exemplo, eu também faço acupuntura. A acupuntura, ela te auxilia a liberar essas informações que estão no seu corpo físico. Por exemplo, eu fiz acupuntura para liberar rinite alérgica. Então, eu tinha uma rinite alérgica, eu já gravei outros vídeos com crise de rinite alérgica, com o nariz trancado, porque eu não sabia de onde vinha essa emoção. O que aconteceu? E eu fui estudar sobre, né, as causas metafísicas da rinite alérgica, e eu descobri que estava lá na fase da infância. Por isso que eu sempre trago essa questão da infância. Estava lá na fase da infância, né, com muita repressão, foi muito reprimido, então era tudo que eu vivi na infância. E aí eu fiz a acupuntura para me auxiliar na liberação dessa emoção que estava me causando rinite alérgica. E, gente, não teve outro resultado, fiquei curada. Então, voltando aqui para o Reiki, o Reiki, ele trabalha o equilíbrio energético do teu corpo. Então, o alinhamento dos teus chakras. Sabemos que o nosso corpo tem vários centros energéticos e os mais conhecidos são os 7 chakras, né? São pontos energéticos bem específicos durante o corpo inteiro, que se acumula na nossa coluna vertebral. Então, o Reiki, ele te ajuda nessa questão de alinhar os seus chakras. O professor Hélio também fala um pouco sobre essa questão dos chakras, né? Que está com o chakra alinhado, a sua vida começa a fluir mais leve. A sua vida começa a fluir de acordo com o fluxo do universo. Então,
o reiki ele vai te ajudar. Por quê? O reiki me ajudou muito. Toda vez que eu ia fazer sessão de barras de axis, a minha terapeuta também aplicava um reiki ali, porque quando você está com a mente muito barulhenta, muito confusa, você não consegue entender as mensagens sutis, né? Então, o reiki ele vai te ajudar a voltar para o teu centro, equilibrar as tuas energias para tu poder entender o que está acontecendo ao teu redor. Porque, gente, existem momentos, e principalmente quando vem a crise de ansiedade e as crises existenciais, que você não sabe o que realmente fazer. Não sabe. Porque eu estava nessa situação, eu não sabia. E o que acontecia? Eu corria para minha terapeuta, fazia barra de axis e fazia reiki. Antes de fazer terapia, eu não tinha dinheiro para fazer terapia. Então eu recorri à parte gratuita. Tem muita gente no YouTube e no Instagram também que eles fazem transmissão de reiki online. E a gente sabe que funciona porque tudo é energia, né? Então não precisa a pessoa estar do seu lado para poder trabalhar com a sua energia. Então eu recorri a essas ferramentas que estavam disponíveis gratuitamente, até eu conseguir me equilibrar financeiramente para poder pagar a terapia, gente. E pagar a ressonância também, porque teve uma fase da ressonância bem no início que eu tive dificuldades financeiras, porque chegou aquele momento da ressonância que precisava, a vida próspera precisava vir, mas estava em atrito com as minhas crenças limitantes. E o que aconteceu? Eu tive problemas financeiros, por quê? Porque a minha crença limitante sobre dinheiro falou mais alto, né? E então eu tive dificuldade no início, nas primeiras ondas, tive dificuldade de pedir a ressonância, mas entendendo todo o processo. Quando não tinha dinheiro para pedir a próxima ressonância harmônica, eu assistia as palestras do professor reiteradamente, lia, assistia a outros conteúdos, outros materiais para entender qual informação estava me atrapalhando naquele momento. E eu descobri, né, sempre me deparava indo lá na infância, tendo que resolver questões da infância. Então, espero que essa quarta aula tenha ajudado você simplesmente nessas questões de trazer ferramentas, porque muitas pessoas dão a ferramenta em si, mas muitas pessoas não conhecem quais ferramentas podem estar te auxiliando. Eu trouxe uma das, né, que eu já usei e por eu ter usado, eu sei que funciona porque o meu caso era bem crítico e todas essas ferramentas aqui, auxiliando com leitura de livro e, enfim, outras ferramentas também, me auxiliaram muito nesse caminho de expansão de consciência. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, as ferramentas, elas só auxiliam você. As ferramentas, elas simplesmente só te auxiliam. Elas não vão fazer milagre. O caminho de expansão de consciência é um compromisso diário. Um compromisso entre trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos. É fácil? Não, não é, gente. Não é fácil. Atualmente, muitas vezes ainda me deparo com pensamentos negativos, com uma crisezinha ali de ansiedade querendo me incomodar. Mas eu já tenho o conhecimento e principalmente o conhecimento das ferramentas que me auxiliam. E eu recorro a uma, recorro a outra e todo mundo vai me ajudar e assim é essa jornada do caminho de expansão de consciência. Não pense você que você pegou uma das ferramentas, leu um livro e sua vida já vai ser mudada para sempre. Não é bem assim que as coisas funcionam e tudo é um processo. Desde quando eu dei início à minha primeira onda de ressonância harmônica até hoje, foram muitos processos. E se você não sabe ainda quais foram os processos, vão lá, assista os outros vídeos que tem. Eu filtrei muita coisa para falar para vocês, né? Mas, assim, mesmo filtrando, não deixa de ter muito perrengue que eu já passei.
Já contei vários aqui. Então, é isso, meus amores. Espero que essa aula tenha ajudado você. Façam uso dessas ferramentas. Se você não conhece nenhuma dessas ferramentas, procura no Google, procura no Instagram, que sempre vai ter um local perto de você. Ah, mas eu só quero presencial. Não se preocupe, porque todo esse trabalho aqui, ele pode ser feito online. Tem terapeutas maravilhosos que atendem online. Inclusive, meu filho faz terapia também online. E toda semana a terapeuta dele conversa com ele online. E, enfim, gente, se não tem dinheiro para terapia, vá na parte gratuita, procura. Sempre tem alguém oferecendo essas ferramentas gratuitas. Se você não tem dinheiro em espécie, ofereça serviços, né? Vai dar energia de troca, que tudo, exatamente tudo vai ajudar você. E quanto mais, e se você é conhecedor de alguma dessas ferramentas, sabe utilizar, oferece para alguém gratuitamente, que você só evolui quando você doa, né? Você transborda aquilo que você está doando. Então, nesse momento, você evolui junto, você ajuda uma pessoa e o universo te recompensa infinitamente mais. Então é isso, gente. Espero que você tenha chegado até o fim dessa aula. Se você chegou, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula, que ainda temos mais uma aula. Até lá!